Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do canal Gênios da Física. Nessa aula de hoje nós vamos continuar falando sobre leitura e precisão com o paquímetro. Bem, o paquímetro é um aparelho que mede até uma certa ordem de grandeza distância, tá? Comprimento. Nós vamos falar aqui especificamente das unidades de milímetro e polegada, tá? Bem, então vamos falar aqui primeiramente da escala da polegada. A escala da polegada ela é dividida em 8 partes iguais, tá? E uma polegada é equivalente a 25,4 milímetros, tá? Então, se você quer converter de polegada para milímetro, basta multiplicar por 25,4. Se você quiser converter milímetro para polegada, basta dividir por 25,4, tá? Esse é o fator de conversão. Então, vamos olhar a escala de polegada, tá? Então, nós temos aqui, né, a escala, nosso paquímetro, a escala móvel para polegada é aqui em cima, né, e a escala móvel para milímetro é aqui embaixo. Então vamos falar aqui da polegada. Então, assim como o milímetro, que a precisão a menor medida que esse paquímetro pode fazer, né, em milímetro é 0,05 milímetros. Já para a polegada é 1 sobre 128 in. Esse in, né, é polegada, tá? Em inglês. Então, você tem aqui, né, 8 partes iguais, tá? Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, a escala móvel da polegada, aqui, ó, essa de cima, ela é dividida em 8 partes iguais, sendo que a menor medida, que é essa aqui, ó, ela é equivalente a 1 sobre 128 polegadas. Então, como é que seria isso aqui com o paquímetro, tá? Então, para você fazer essa medida, né, a menor medida, você vai ter que ficar abaixo aqui, bem aqui mais ou menos, né? Vamos fazer aqui. Então, para obter essa primeira medida, 1 sobre 128, tá? Eu tenho que pegar esse primeiro traço e alinhar ele com a escala de baixo, tá? Com a escala fixa. Então, nós vamos lá, né? Alinhar aqui. Aqui, o paquímetro está totalmente fechado, tá? Então, pode perceber que para você fazer o alinhamento, então vamos lá. Menor medida, voltando um pouquinho aqui, foi demais. Tá aí. Então essa é a menor medida do paquímetro em polegada, tá? Como é que eu sei? Você tem a seguinte situação aqui, olha. Na verdade, abrir um pouquinho mais aqui. Olha, ele totalmente fechado, o zero está alinhado aqui, o zero está exatamente aqui, ó, por baixo, né? O zero está alinhado com esse primeiro traço. Então, para dar a primeira medida, eu tenho que tirar esse zero aqui, deixar nesse primeiro trecho, tá? Então, nesse primeiro trecho aqui, e vou ter que alinhar o primeiro traço, tá? Então, colocar o zero, esse risco do zero entre essas duas medidas e alinhar esse primeiro traço. Esse primeiro traço equivale a 1 sobre 128 polegada. Então, vamos fazer aqui. Opa! Mais um pouquinho para frente. Aí, passou de novo. Passou de novo. Opa, bati aqui. Evitando erro de paralaxe aí. Tá aí, ó. Então você tem o zero ligeiramente deslocado do zero aqui, esse zero de cima deslocado para a direita, e o primeiro traço está alinhado. Então essa medida que eu estou fazendo aqui, esse alinhamento da escala fixa com a móvel, o primeiro traço é 1 sobre 128, tá? Então essa distância aqui, ó, do paquímetro, não sei se dá para notar, né? Equivalente a essa distância, né? Medindo internamente, e essa distância aqui medindo profundidade.
você está fazendo a medida de 1 sobre 128 polegada. Se você dividir 1 sobre 128 e multiplicar por 25,4, você vai obter 0,19,8 milímetros, tá? Essa é essa medida que eu estou fazendo aqui. Aí, veja só como é que funciona, né? Então, se o primeiro risco aqui equivale, esse primeiro risco aqui, olha, ele equivale a 1 sobre 128. Esse aqui, 2, esse aqui, né? Esse aqui, 2 sobre 128, ou seja, 1 sobre 64. Esse aqui, 3 sobre 128. Esse aqui, 4 sobre 128, ou 1 sobre 32 polegadas. Esse traço aqui é 5 sobre 128. Esse aqui é 6 sobre 128, ou 3 sobre 64 polegadas. Esse aqui é 7 sobre 128 e esse aqui é 8 sobre 128, que é 1 sobre 16, tá? 1 sobre 16 polegada. Então, aqui você tem uma noção, né, de conversão, né? Se você divide a escala da polegada em 8 partes iguais, tá? Então, o primeiro é 1 sobre 128 polegada, divide e multiplica por 25,4, dá esse valor em milímetros. 2 sobre 128, simplifica por 2, dá 1 sobre 64. 1 sobre 64, divide um pelo outro e multiplica por 25,4, dá 0,397 milímetros. Aqui também não dá para simplificar, divide um pelo outro e multiplica por 25,4, dá esse resultado. 4 sobre 128, simplifica por 4 em cima e embaixo, dá 1 sobre 32. Divide e multiplica por 25,4, dá esse valor. 5 sobre 128, divide e multiplica por esse valor, dá esse valor em milímetros. 6 sobre 128, simplifica por 2, dá 3 sobre 64. Tá? Divide e multiplica por 25,4, dá esse resultado. Aqui, 7 sobre 128, divide um pelo outro e multiplica por 25,4, dá esse resultado. 8 sobre 128, divide por 8, dá 1 em cima e 16 embaixo. Então, 8 sobre 128 é 1 sobre 16 polegadas. Divide e multiplica por 25,4, dá 1,588 milímetros aproximadamente. Então, são essas medidas que nós estamos colocando aqui, ó, já irredutível, tá? Esse resultado, esse e esse são exatamente as 8 medidas que nós temos no paquímetro em polegada. Então, esse primeiro traço aqui, olha, 1 sobre 128, aqui 1 sobre 64 polegada, 3 sobre 128, aqui 4 sobre 128, mas quando você simplifica, dá 1 sobre 32, tá? Aqui 5 sobre 128, aqui 6 sobre 128, ou 3 sobre 64, tá? 3,64, aqui 7 sobre 128, 6, perdão, 7 sobre 128, e aqui 8 sobre 128, ou 1 sobre 16 polegada. Então, essas são as medidas que você pode executar em polegada. Então, a primeira nós obtivemos aqui, né, alinhando o 0 com esse primeiro camarada, né? Aqui, opa, mais para cá, vamos lá. Opa, passei de novo. Bem aqui, né? Mais ou menos aqui, ó. Então, já que o primeiro traço está alinhado aqui e o 0 está entre esses dois pedacinhos, então essa medida que eu tenho aqui, olha, no paquímetro, essa abertura equivale a 1 sobre 128. Agora eu vou obter 1 sobre 64, que é essa medida aqui, olha. Eu vou abrir um pouco mais o paquímetro. Vou alinhar aqui. Tá aí, ó. Então, ocorreu o alinhamento desse segundo traço com o de baixo. O 0 está entre os dois primeiros traços aqui. Então, essa abertura equivale a 1 sobre 64. Próximo traço que eu vou alinhar é esse. É 3 sobre 128. Vamos lá. Vamos abrir o paquímetro aqui. Opa, passei. Passei de novo. Tá aí, ó. Então, essa medida aqui equivale alinhado 3 sobre 128. Vou alinhar o 4 agora com a escala fixa. Abrir o paquímetro. Aí, ó.
Então, essa abertura é 4 sobre 128, ou seja, 1 sobre 32 polegada. Vou alinhar o próximo, 5 sobre 128. Opa. Tá aí, ó. 5 sobre 128, aqui alinhado. Agora o próximo, 6 sobre 128, ou 3,64. Estou abrindo o paquímetro aqui, ó. Tá aí. Aqui é 3 sobre 64. Ou 6 sobre 128, que não você simplifica, dá 3 sobre 64. Alinhado aqui, ó. Essa abertura 3 sobre 64. Aqui, 7 sobre 128. Eu vou alinhar aqui o penúltimo traço. Aí, ó. Esse último traço está alinhado. Essa abertura é 7 sobre 128. Perceba que o zero está entre os dois primeiros traços aqui, ó. Então, essa abertura equivale a 7 sobre 128. E se você alinhar o 8 aqui, 8 sobre 128 dá 1 sobre 16, né? Polegada. Alinhei. Então, alinhar esse último traço aqui, o 8, que é 1 sobre 16, 8 sobre 128, que é 1 sobre 16, 1 sobre 100, é a mesma coisa que você alinhar o zero com o primeiro traço. Então, significa dizer que essa distância aqui de baixo, em polegada, é 1 sobre 16 polegada, tá? E aí você pode obter cada tracinho, né? Se um pedacinho desse é 1 sobre 16, esse aqui, o segundo traço, vai ser 2 vezes 1 sobre 16, ou seja, 1/8. Então essa distância daqui para cá é 1/8 aqui, ó. Bem aqui, ó. Alinhei o zero com esse segundo traço. Então, se essa distância é 1 sobre 16 polegada, basta multiplicar 1/16 vezes 2. Você vai ter 1/8, tá? Se você alinhar o próximo, vai dar 3/16 polegada. 3 sobre 16 polegada aqui, ó. Perfeito? E assim por diante, né? Você vai obtendo as próximas medidas. Por exemplo, essa aqui vai ser quanto? Vai ser 4, aqui, ó, alinhando o zero com esse traço aqui, ó. Aí, ó. Eu alinhei o zero com esse camarada. Então, essa distância aqui é 4 traços de 1 sobre 16 cada. Então, 4 vezes 1 sobre 16 dá 1/4. Então, essa distância daqui até aqui, que é essa abertura, é 1/4 de polegada. E assim por diante, tá? Então, é dessa forma que você consegue mensurar, né, usando o paquímetro, na unidade de polegada. Agora vamos para milímetros, né? Milímetros, esse paquímetro está dividido em 20 partes iguais. Cada pedaço é 0,05, tá? Então vamos lá, a medida de milímetro é aqui embaixo, na escala móvel. Cada pedacinho desse aqui é 0,05, tá? 2 pedacinhos é 0,05 vezes 2, dá 0,1. Aqui dá 0,15, 0,2, 0,25, 0,3, 0,35, 0,40, né, o 4, 0,45, 0,5, 0,55, 0,6, 0,65, 0,7, 0,75, 0,8, 0,85, 0,9, 0,95, 1 milímetro, né? Então vamos lá, fazer a medida aqui, olha. A menor medida do paquímetro. Novamente, eu tenho que colocar o zero da escala móvel entre o primeiro e o segundo traço da escala fixa, que nem nós fizemos aqui para a polegada anteriormente. Então vamos lá.
Tá aqui, coloquei. Fechar todo, a medida é nula aqui, ó. É zero. O zero está alinhado aqui. Então, eu tenho que alinhar esse traço, o primeiro, com a escala fixa. Vamos lá. Tá aí, ó. Então, essa distância daqui para cá equivale ao primeiro traço alinhado com a escala fixa. E o primeiro traço é 0,05 milímetros. Vou alinhar o segundo traço. Alinhei. Segundo traço alinhado aqui da escala móvel com a escala fixa, então essa medida aqui é 0,1 milímetros, ou seja, é 0,05 duas vezes, né? 0,5, 0,5 é 0,1, tá? Milímetros. Vou alinhar o terceiro traço. Tá aí, ó. Essa distância é 0,15 milímetros e assim por diante. Então, toda vez que você alinhar a escala móvel com a escala fixa, dependendo do traço aqui, cada traço tem uma medida. A menor é 0,05. Se for o segundo traço, basta multiplicar duas vezes a menor medida. Se for esse traço aqui, ó, o terceiro, o 3 aqui, então basta contar quantos pedaços tem, né? Então, 2, 4, 6. 6 vezes 0,05 dá 0,3. Né? Então, você vai conseguindo obter todas as medidas menores aqui entre o zero, entre o primeiro e o segundo traço. Tá? Se você obter aqui, fazer o ajuste zero exatamente no primeiro, vamos lá. Tá aí, ó. Então, se eu alinhei o zero com o primeiro traço, significa dizer que essa medida aqui, né, que bateu no 8 aqui, ó, alinhou também. Então, são 20 pedaços, 8 não, 10, né? São 20 pedaços de 0,05. Isso aqui vai dar 1 milímetro, ou seja, essa escala de baixo aqui, se você olhar aqui, ela, olha, cada traço é 1 milímetro. Cada traço desse aqui é 1 milímetro, tá? 1 milímetro. Então, essa medida que eu acabei de fazer aqui, olha, é 1 milímetro. O zero da escala móvel está alinhado com o primeiro traço da escala fixa. Tá? Então, essa medida, essa distância, ou essa aqui medindo a extremidade, aqui na ponta, né, equivale a 1 milímetro. Tá? Então, esse paquímetro, que é a menor medida que ele faz em milímetros, é 0,05. Em polegada, é 1 sobre 128, que equivale a 0,198 milímetros. Tá certo? Espero que todos tenham gostado. Até mais e bons estudos.